Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar um tema muito importante, que é sobre a teologia natural. Nas aulas passadas, nós viemos trabalhando um pouco sobre teologia prática, teologia histórica. Nós vamos hoje fechar esse primeiro módulo, né? Nós vemos estudando sobre as definições da teologia, o que é teologia, como que ela trabalha, né? Qual que é a finalidade de estudar teologia. E hoje nós vamos encerrar esse primeiro módulo falando sobre a teologia natural. Já que nós trabalhamos alguns conceitos, por exemplo, como teologia histórica, teologia prática, nós falamos sobre a teologia bíblica, sobre teologia sistemática, e esse primeiro momento são aulas mais para uma definição de conhecimento, para nós sabermos o que é, né? É claro que é um assunto muito grande, é um assunto enorme, não tem como a gente estudar isso assim de uma forma bem simplificada, né? Cada momento vai ter o seu lugar, e aí você vai precisar se dedicar à leitura e à pesquisa para poder compreender melhor. Mas nesse primeiro momento aqui no nosso curso básico, a nossa ideia é apresentar, né, os conceitos, o que é, né, como funciona, para que você não se assuste quando chegar lá. Então, hoje nós vamos fechar esse assunto com a teologia natural. Desculpa. Bom, falando de teologia natural, então, para nós já entrarmos na nossa aula, para não ficar muito estendida, a teologia natural refere-se, então, ao conhecimento obtido por meio da observação da criação e do uso da razão humana. Olha que coisa interessante. Então, quando nós falamos de teologia natural, nós estamos trabalhando aí um meio onde é possível se ter um conhecimento sobre Deus através da criação e da razão humana, sem recorrer diretamente à revelação especial das Sagradas Escrituras. Então, um ponto para nós conversarmos, é possível eu conhecer Deus sem a Bíblia? É possível eu ter um conceito sobre Deus sem que eu conheça as Sagradas Escrituras? Bom, na teologia natural, isso é bem claro, é afirmado que é possível ter esse conhecimento sobre Deus, e a Bíblia também vai nos dizer sobre isso, tá? Mas nós vamos, no decorrer da aula, dar algumas especificações, tá bom? Bom, então ela fala que dá para conhecer naturalmente o ser de Deus, sim, nós temos um contato direto com as Sagradas Escrituras, porém, agora que é algo importante, é que nós reconhecemos, a teologia reformada em si reconhece, que a criação, ela revela aspectos do poder de Deus, da sabedoria e da divindade de Deus. Como que nós sabemos isso? Dá para entender isso biblicamente? Dá sim. Quando nós lemos, por exemplo, aqui eu vou abrir minha Bíblia, nós lemos, por exemplo, o Salmos 19 nos diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então perceba que o próprio céus manifestam a glória de Deus, porque é impossível você não olhar para esse universo e falar assim, olha, alguém o fez, né? Existem aqueles que acreditam na teoria do caos, né, que o universo criou a si próprio, mas é impossível alguma coisa ser tão bem feita como foi feito o universo, sem que houvesse um grandioso, uma força maior por trás disso, e é isso que nós entendemos, né? Que Deus, ele é quem criou todas as coisas, porque é muito bem organizado, muito bem arquitetado, muito bem feito, não é isso? Bom, nós temos, nesse sentido, também uma expressão da Confissão de Fé de Westminster, que diz o seguinte: a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para a salvação. Então perceba que a própria Confissão de Westminster, ela percebe também que é possível nós termos um entendimento de Deus, sem contudo que esse conhecimento
seja salvífico, nos salve, né? E é interessante nós analisarmos também um texto em Romanos, porque o Romanos vai falar isso para nós, capítulo 1, e o versículo 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, quando nós falamos que é possível ver Deus, o Criador, de forma da, dentro da criação ali, que isso não é feito de forma, o mundo, o universo não é feito de forma aleatória, é possível nós vemos Deus agindo, Deus operando, Deus criando. Porém, como a própria confissão nos disse aqui, o próprio texto bíblico disse, esse conhecimento não é suficiente para salvar o homem, né? Ele não é suficiente para que o homem seja salvo, mas ele é bem possível para que o homem ele perceba que existe Deus. O que acontece? Por conta da natureza caída do homem, ele não consegue enxergar essa graça, a presença de Deus, esses atributos de Deus como deveria ver. Ele não consegue ver o Senhor como eterno. Então, ele comete um erro, ele comete uma distorção daquilo. Ele sabe que alguém fez, mas ao invés de adorar ao Criador, ele acaba muitas vezes adorando a própria criatura ou a criação, né? Bom, assim, embora a criação testifique de fato da existência de Deus, a tradição reformada ela sustenta que, em razão da queda e da corrupção, que é isso que nós estamos comentando, do entendimento humano, esse conhecimento é insuficiente para conduzir o ser humano ao verdadeiro conhecimento salvador do nosso Deus, tá? Tornando absolutamente necessário que a revelação especial fosse registrada, né, de forma plena e autoritativa nas Santas Escrituras. Por isso que nós recorremos às Sagradas Escrituras, porque sabemos que é ela que vai nos orientar, é ela que vai falar conosco, vai nos mostrar o caminho da salvação. Por isso que, para um crente, a Bíblia é muito importante, é muito importante. Você precisa ler as Sagradas Escrituras, porque sabemos que dá para entender e como seres caídos, pecaminosos, a gente vê ofuscadamente aquela glória, aquela presença, o ser criador de todas as coisas, mas não conseguimos ter um conhecimento pela natureza da salvação. Bom, nós temos alguns dos principais expoentes aí da teologia natural, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Tá? Já que entendemos que é possível ver a grandeza de Deus e entender que alguém fez, mas não é possível termos um conhecimento salvífico através dessa natureza, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles que tiveram certa influência dentro desse pensamento, tá bom? Não concordamos com todos os que vamos citar aqui, mas como eles tiveram uma influência no pensamento, a gente vai fazer a citação de algum deles, tá? Então, ao longo da história, diversos pensadores contribuíram para o desenvolvimento daquilo que hoje é chamado de teologia natural. E ainda que nem todos estivessem inseridos em uma estrutura teológica cristã, propriamente dita, ou seja, nem todos aqueles que tiveram uma certa contribuição para o pensamento, para o debate, para uma análise, nem todos eles estivessem inseridos em um aspecto teológico cristão, mas, de certa forma, a sua visão contribuiu para um pensamento. E nós vamos trabalhar. Um deles foi Aristóteles, né? Aristóteles, embora não fosse um teólogo cristão, exerceu grande influência no pensamento ocidental, e é interessante que a sua concepção da causa primeira, ou do motor invisível que ele afirmava, ou seja, um ser necessário e eterno, né, que move todas as coisas sem ser movido. Ou seja, o próprio Aristóteles ele já tinha essa concepção de que havia um motor, havia uma causa primeira que movia tudo, mas não era necessariamente movido. Então, essa concepção dava para alguém entender, olha, tudo que foi feito por alguém superior que move tudo, mas não é movido por nada.
Então, o próprio Aristóteles já defendia esse conceito bem antes do desenvolvimento da teologia cristã. Então, você percebe que a Bíblia ela tem razão quando ela diz que o firmamento, né, anuncia as obras da mão de Deus, né? Que quando você olha para esse universo, é possível identificar um Salvador. Porém, como nós sabemos, esse conhecimento não é um conhecimento que nos salva, né? Então você percebe que Aristóteles, ao falar sobre esse motor, né, essa causa primeira, né, e sobre esse motor imóvel, ou seja, ele move tudo, mas não é movido por ninguém, ele forneceu algumas categorias filosóficas que posteriormente seriam utilizadas por alguns teólogos cristãos na formulação dos argumentos racionais sobre a existência de Deus, para falar sobre Deus, para conversar sobre Deus, para entender Deus a partir da natureza. Isso aí acaba lá na frente, um teólogo acaba desenvolvendo esse tipo de pensamento que é muito conhecido, que é Tomás de Aquino, um dos principais teólogos da Igreja Católica Medieval, e Aquino sistematizou a teologia natural em sua Suma Teológica. Né? É importante a gente fazer essas leituras para a gente entender o que ele quis dizer. Embora não concordemos com muito do que fala, mas entender o que ele está dizendo, né? Entender o que ele quis expressar. E ele cria ali um conceito que é chamado de as suas famosas 5 vias, né? Que procuravam demonstrar racionalmente a existência de Deus a partir do movimento, da causalidade, da contingência, graus de perfeição e a ordem do universo. Sua abordagem acabou por exercer uma profunda influência no pensamento cristão, especialmente dentro da tradição escolástica. Então você percebe que Aquino ele traz essa ideia e ele vai sistematizando como era possível ver Deus de forma natural. E aqui ele tem essas 5 vias, né, que nós falamos aqui já, que ele vai trabalhar. Então, a casualidade, a contingência, o grau de perfeição, e aí nós temos a ordem do universo, né? Então ele tenta explicar de forma natural a existência de Deus. Nesse momento, eu só estou explicando um pouco dos conceitos, mas eu não vou me deter muito para que a nossa aula não se prolongue tanto, tá? É só para você entender alguns dos principais aí expoentes da teologia natural. William Paley Paley tornou-se conhecido por sua analogia do relojoeiro, né? Que segundo que ele dizia o quê nessa analogia que ele fez? Segundo o qual a complexidade, a ordem do universo, apontaria para a existência de um criador inteligente. Assim como um relógio, né, pressupõe o seu relojoeiro, então ele que dizia, assim como um relógio que às vezes parece ser tão simples por fora, mas quando você olha por dentro, cheio de engrenagem, complexo, né? Algumas vezes difícil de lidar com ele. Então o universo era mais ou menos isso. Então ele trazia essa teoria do relojoeiro. Assim como um relógio é complexo, mas funciona perfeitamente, assim o universo, que é complexo, também funciona perfeitamente, porque alguém colocou cada coisa no seu devido lugar. Tá? Segundo o argumento teológico, foi amplamente debatido e influenciou discussões modernas sobre o design e a finalidade da natureza. Então, muita gente recorreu ao pensamento de William Paley para falar aí sobre essa teoria do relojoeiro, né? Que assim como um relógio é complexo, mas funciona perfeitamente, assim o universo também tem o seu relojoeiro, ou seja, aquele que encaixa tudo perfeitamente, né? Isso é muito legal. Alfred Norton também não pertence à teologia cristã clássica, tá? Mas ele pertence a uma área chamada filosofia do processo. Sua inclusão nesse debate da teologia natural ocorre por sua tentativa de pensar Deus a partir da existência e da dinâmica do mundo. Contudo, suas concepções acabam muitas vezes divergindo, né, significativamente da teologia cristã, ou seja, seu modo de pensar não tem tanta relação com o modo de pensar cristão, e acaba também não sendo adotadas pelas tradições, mas acaba servindo como um contraponto crítico
e do como e de como referência normativa, ou seja, às vezes nós vamos olhar para isso de um contraponto crítico para poder entendermos o que ele quis dizer e qual era o aspecto da sua visão, para nós tratarmos de uma visão mais bíblica, mais voltada para as Sagradas Escrituras, tá? Então você percebe que o que nós estamos falando aqui é que a teologia natural, ela de fato apresenta o ser de Deus, mas esse conhecimento não é suficiente para a salvação. Então nós temos algumas oposições para aqueles que defendem a teologia natural, né, de forma salvadora. Bom, dentro da perspectiva reformada, a pensar do seu valor histórico e filosófico, a teologia natural recebe críticas consistentes dentro da tradição reformada. Por quê? Porque ela limita a revelação geral. A teologia reformada reconhece a revelação geral, que a revelação geral manifesta aspecto do poder da divindade de Deus, porém, o ser humano se torna indesculpável, porque dá para saber que tem Deus ali, né? Como nós lemos Romanos 1, foi o versículo 20, mas ele não é suficiente para salvar, esse conhecimento não conduz o homem à salvação. João Calvino, o reformador genebrino, destacou uma coisa muito importante, que sem a revelação especial, o ser humano permanece incapaz de conhecer corretamente Deus como seu redentor. Então é necessário o homem ter a revelação especial para poder conhecer Deus como seu redentor. Tá? Uma outra questão que a gente sempre bate, foi falado aqui um pouco na nossa aula, bate em cima dessa tecla, é acerca do pecado e da cegueira espiritual da humanidade. Então, de acordo com a antropologia bíblica, né, e a reforma, os pensadores reformados, eles, em sua maioria, se não todos concordam com isso, é que o pecado afetou profundamente o homem dentro do seu entendimento e da sua razão, ou seja, o homem não consegue ver claramente. A razão, embora seja entendida como dom de Deus, encontra-se corrompida e inclinada às distorções da verdade bíblica. Deus, de fato, nos deu a graça e o dom da razão, de podermos pensar. Mas quando não somos levados a Cristo, quando não somos cativos à palavra de Deus, esse dom ele permanece ofuscado e corrompido pelo pecado. Então, assim, o conhecimento de Deus obtido pela observação da natureza é constantemente deturpado sem a iluminação do Espírito Santo. Porque os homens, tudo que nós vemos aqui, desde os homens, a natureza, foi criado para a glória de Deus. E se nós não conseguirmos ter essa iluminação por intermédio do Espírito Santo de Deus, nós transferimos essa glória para outrem ou para nós mesmos. Mas deixa eu te falar que é outrem que não seja Deus. Então, ou seja, nós não damos a glória devida ao Criador. Ou adoramos a criação, né? Ou a criatura ali, aquilo que Deus fez, e acabamos desviando o foco dentro dessa questão da teologia natural, não conseguindo ter um conhecimento. Temos a concepção de Deus, mas não conseguimos ter um conhecimento genuíno para a salvação, somente através da revelação especial. Importante nós falarmos também a subordinação às escrituras. A teologia natural, quando ela é vista nua e crua, muita gente não a subordina às sagradas escrituras. E a tradição reformada, ela insiste no ponto que as escrituras é a única regra infalível de fé e prática. É da onde os cristãos, os protestantes, tiram as suas normas. É das sagradas escrituras. Qualquer conhecimento que seja obtido pela razão ou pela observação da criação deve estar subordinado à revelação especial e dentro desse ponto às sagradas escrituras. A teologia natural, quando eleva a critério autônomo, é rejeitada, quando elevada a critérios autônomos, é rejeitada por competir com a autoridade final da palavra de Deus. E por isso acaba sendo, nesse sentido, rejeitada. Ou seja, nós entendemos que ela apresenta a Deus, ela mostra que existe, como disse Aristóteles, um motor imóvel, uma causa primeira, alguém que faz e não é feito, né? Alguém que move tudo, mas por nada é movido. Porém,
ela não é suficiente para a salvação, porque o pecado em nós deturpa essa visão. Tá? Mas, de fato, a teologia natural ela tem as suas relevâncias, ela não é desimportante. Não, é importante falarmos sobre ela, e ela tem uma determinada relevância também para a gente que é reformado. O que nós entendemos é que ela não salva, né, mas ela é importante para entendermos algumas coisas. Tá? Então, apesar de algumas críticas que são feitas, a teologia natural não é completamente descartada dentro do pensamento reformado. Isso é muito importante, tá? Desde que corretamente delimitada. Por exemplo, nós podemos abrir através dela um diálogo apologético, conversar com alguém. Isso, nós podemos iniciar uma conversa, né? A teologia natural pode servir como um ponto de contato com pessoas que não são cristãs, que vão falar da sua visão sobre a criação de mundo, sobre a sua cosmologia, e nós vamos mostrar para ela que tudo isso foi feito para o Senhor, né? Pelo Senhor, e o Senhor criou tudo isso para a glória do seu nome, para que o nome dele seja exaltado, louvado. E como que Deus faz tudo de forma muito perfeita, né? A gente percebe muitas pessoas que admiram muito as questões naturais, mas acabam não atribuindo glória ao Criador, né? Inclusive dentro da medicina, como que a medicina de forma natural às vezes resolve problemas da saúde humana. E a gente esquece que o médico só consegue resolver aquilo porque Deus deu o dom dele pensar, né, a razão para ele estudar, para ele ter o conhecimento necessário. Né? Imagine os homens se eles não tivessem essa graça dada por Deus, não é verdade? Bom, um outro ponto também é que nós só temos o uso subordinado da razão, como eu acabei de citar. Teólogos reformados reconhecem a razão como um dom de Deus, né, como um dom de Deus, útil para organizar pensamentos, dialogar, né, principalmente com a cultura. Nós precisamos usar a razão para dialogar com a cultura, entender costumes, culturas, entender como os povos agem de determinadas formas. Bom, Cornelius Van Til, por exemplo, enfatizou que a razão deve operar de forma subordinada e dependente da revelação divina e não de forma autônoma. Isso é muito legal, né? Então, nós sempre temos a nossa razão trabalhando de acordo com aquilo que Deus se revelou nas Sagradas Escrituras. Nós temos também com isso a contemplação da criação, então é necessário fazer uma análise da teologia natural para compreendermos a criação e entendermos dentro da perspectiva bíblica. A revelação sobre a criação pode conduzir o crente a uma maior reverência e adoração a Deus, quando interpretada à luz das Sagradas Escrituras, fortalecendo a sua cosmovisão cristã. Então, olha só, quando o cristão ele olha para a natureza, para o mar, quando ele olha para as estrelas, as constelações, para a anatomia humana, né? Quando ele vê a anatomia humana, porque se você parar para pensar quão complexa é a anatomia humana, não só humana, né, de todos os tipos de anatomias, é interessante você pensar, meu Deus, como pode funcionar tudo tão perfeitamente, tão adequadamente. É extremamente extraordinário quando isso acontece. Mas quando nós levamos isso subordinado à Sagrada Escritura, o final vai ser glorificar a Deus. Porque você vai dizer, como Deus é bom. Como Deus é bom, como Deus é perfeito. Então, a teologia natural ela tem a sua valia, nós não colocamos ela de pé de igualdade com as Escrituras, entendemos que dentro dela não é possível alguém obter salvação, mas é possível alguém conhecer a Deus e saber que existe um Criador, e saber que existe um Deus grande, um Deus que faz todas as coisas, mas infelizmente por conta da corrupção que existe dentro do homem, o pecado herdado de Adão, nós não conseguimos nos salvar por esse meio teológico. O único meio é ouvindo o Evangelho de Cristo, conhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Com isso, nós podemos fazer uma conclusão aqui dentro dessa aula e falarmos aqui a teologia natural ao longo da história desempenhou um papel de fato relevante na reflexão sobre Deus, a partir da razão e da observação da criação. Bom, a tradição reformada, como nós já falamos aqui, contudo, estabelece limites, né, limites claros para esse uso,
reconhecendo o seu valor descritivo, mas rejeitando qualquer pretensão salvífica ou normativa, independente da revelação especial. Assim, o verdadeiro conhecimento de Deus e do plano da salvação encontra-se somente nas Escrituras, quando ela é iluminada pelo Espírito Santo. Ou seja, o homem, se também ler a Bíblia de forma natural, apenas como um livro, ele vai depender da graça de Deus, da iluminação de Deus, para conseguir entender esse livro como a palavra de Deus. Senão vai ser só mais um livro na mão dele, não vai conseguir ver a beleza, a revelação especial que esse livro nos traz, tá bom? Então ficamos por aqui, essa é a nossa aula então de teologia natural. Lembrando que nessas aulas a nossa ideia não é nos aprofundar nesse primeiro momento, mas apresentarmos o conceito, já que nós estamos em um curso básico de teologia, e mais para frente nós vamos avançando. Então, nesse primeiro módulo, nós apresentamos para vocês aqui os conceitos da teologia, a etimologia desses conceitos, da onde eles surgem, seus principais pensadores. E agora nós vamos trabalhar nas próximas aulas um pouco sobre os atributos de Deus. Que Deus abençoe você, continue firme no seu estudo e que Deus te ajude em nome de Jesus.